Boa noite. Abramos nossas Bíblias para Isaías 5. Nós vamos ler os versículos de 1 até o versículo 10. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Poder sentar. Queridos irmãos, a dificuldade para uma mensagem, é a primeira vez que eu estou pregando basicamente nesse texto aqui. A maior dificuldade é fazer vocês entender o texto. O pregador, ele precisa entender lá na casa dele, quando está preparando, escrevendo, para que ele possa fazê-lo de uma forma que os que estão na igreja possam entender. E para mim, irmãos, é um privilégio pregar Isaías. Eu tenho, talvez seja o livro que eu mais tenho a mensagem no livro de Isaías. Eu pensei que era em João, mas é o livro de Isaías. Por ser um livro evangelístico. É um livro que trata paulatinamente, vai devagar, tratando sobre o cordeiro que viria. Impressionante. Outro detalhe nesse livro é que é um livro que você, basicamente, pela fé, vê Deus. Você não toca em Deus porque ele é espírito, mas você vê a glória de Deus no livro de Isaías. Eu diria, é o livro mais teológico que tem, na profundidade da teologia. Então, o que está acontecendo nesse livro? Aqueles dias, nos dias de Isaías, irmãos, Deus estava falando com aquele povo. Que povo é esse? Aqui nós temos algumas pessoas que ainda não compreendem o contexto histórico da Bíblia. Muito importante. No Velho Testamento, Deus está falando com um povo chamado povo de Israel. É aquela nação lá
na Ásia, né? Uma nação pequenina. Mas aquele povo é o povo de Deus no Velho Testamento. Ainda preserva até hoje por milagre. Israel existe por milagre de Deus. Mas foram nesses dias do profeta Isaías que Deus falou com o povo de Israel. Deus levanta os profetas normalmente para falar, né? Para isso. E o que aconteceu naquele tempo, irmãos? Você vai pegar, normalmente a gente quer ser mais contemporâneo, né? Será que as coisas que aconteceram, eu acho que uns 3.000 anos atrás, serve para nós hoje? Olha, irmãos, nós vivemos sob a influência daquele pensamento que Darwin, aquele, acho que francês, se não me engano, ele colocou na mente do povo o evolucionismo. Para eles, os homens de antigamente eram homens de caverna, mas não era não. Tá? Se os irmãos olharem a história da raça humana, vocês vão ver que à luz da Bíblia, os homens de antigamente eram talvez mais capacitados na arte, em todas as coisas, do que os homens hoje. Olha a construção daqueles países, irmãos. Tá? Aquele povo era impressionantemente sábio. Tá? Então, o fato é que nós pensamos que com o tempo as coisas vão aperfeiçoando, mas não é verdade. Nós não aperfeiçoamos aquilo que Deus criou. A água é igual ao tempo da criação, líquido. Você não pode mudar. Você não aperfeiçoou o ar que nós respiramos, é o mesmo ar. Você não vê que as nuvens sofreram alteração durante esse tempo. São as mesmas nuvens, que pega a água do mar, traz para nós, joga na terra, com a ordem de Deus. Então as coisas não mudaram, é a mesma coisa. Nós vivemos debaixo de uma gerência, dos decretos de Deus que são perfeitos e deles. Pronto. E os homens dependem disso. Se ele tirar o ar agora, nós morreremos. Se ele tirar as nuvens, não chove mais. Então, quando você lida com a Bíblia, você vai percebendo, Deus é o mesmo, a criação dele é a mesma criação, e o que ele falou há 3.000 anos atrás é a mesma coisa para hoje. É que hoje nós vivemos a época chamada da pós-modernidade. Os homens hoje estão inchados de orgulho. Hoje nós podemos ter aviões, hoje nós podemos ir até o planeta, investigar lá, e essa euforia, tudo é chamado soberba. Tá? O homem, entretanto, é o mesmo. Os irmãos vão perceber que o pecado é o mesmo pecado. O adultério de 3.000 anos atrás é a mesma coisa hoje. O viciado é a mesma coisa. O homem é intrinsecamente o mesmo. Pronto. E agora, irmãos, aqueles dias, nos dias do profeta Isaías, 3.000 anos atrás, eram iguais aos nossos dias atuais. Tá? Vamos lá. Então, essas mensagens, por isso que eu chamo a Bíblia um livro confrontador. E o povo não gosta. O povo quer que a Bíblia fale o que eles gostam de ouvir. Eu vou para aquela igreja, se ali pregar uma coisa que eu gosto, eu vou ficar ali. Eles até vão pagar muito bem aos seus pastores, se falar o que eles gostam de ouvir. Mas notem, irmãos, é lógico dizer com clareza que esta mensagem que eu trago aqui para vocês, ela vai confrontar vocês, como confronta a mim. O pregador, antes de subir ao púlpito, a mensagem tem que ser dirigida a ele. Ele tem que ver como aquilo
foi dentro do seu coração. A primeira coisa que o pregador tem que pregar é para ele. A primeira pessoa para que ele tem que pregar é para ele mesmo. Para que ele possa pregar para outros. Vamos então, irmãos, para o contexto. A primeira lição aqui, eu quero saber quem foi o rei naquele tempo. Os irmãos sabem no histórico, quem já leu os livros históricos aí, sabe que passaram vários reis em Israel. Vários homens impressionantes. O rei Salomão, o rei Davi, o rei Josafá, o rei Asa. E um deles foi o rei Uzias. Ele foi já quase no período final da história dos reis de Israel. Eu diria que Uzias foi o único rei que teve uma capacidade tão brilhante de administração que Israel teve. Eu acredito que nem no tempo de Salomão foi igual ao tempo do rei Uzias, no sistema naquele sentido de administração. Uzias foi muito capaz. Ele reinou com uma visão incrível. Ele trouxe até água para Jerusalém. Ele canalizou água para Jerusalém. Ele era amigo da agricultura. Ele fez armas. Não sei se os irmãos já ouviram falar daquelas armas que atiram pedras para bater nos muros e arrebentar os muros. Uzias fez. Naquele período, ele impressionou o mundo. Uzias reinou na terra. E o povo trazia coisa para ele. Era um homem muito prestigiado. Qual foi o problema de Uzias? Uzias não foi um homem idólatra. Ele não trouxe para Israel no tempo dele os ídolos que outros trouxeram. Sabe qual foi o problema dele? Único, orgulho. Ele se envaideceu tanto pela prosperidade dele, que ele esqueceu que foi Deus que deu aquela habilidade para ele. Aí o homem se orgulha, né? Quando você vê todo mundo lhe admirando, a nação toda, uau, que rei nós temos. Todo mundo tinha dinheiro, irmãos. Foi uma prosperidade incrível. O povo investia, o povo trabalhava. A moeda israelense, por assim dizer, foi uma moeda muito forte naquele tempo. Né? Por quê? Porque Uzias, ele tinha uma visão disso. Só que ele se orgulhou. Ele envaideceu. Chegou àquele ponto de tanta vaidade, de tanto orgulho, que ele quis entrar no templo em Jerusalém para oferecer sacrifício. Quem era permitido fazer isso? Só os sacerdotes. Quando ele entrou achando que ele era o grande, o bebel da paróquia, e o sacerdote disse, você não vai entrar, Uzias. Aqui é serviço só para os sacerdotes. Aí, de repente, pá, o dedo de Deus na testa dele, brotou lepra. Quando ele viu que ele estava leproso, ele mesmo saiu. Foi levado para morar numa casa separada, porque o leproso não podia ficar na sociedade, até a morte dele. Olha como Deus quebra o orgulhoso, irmãos. Então, irmãos, dá uma olhadinha no versículo 1 do capítulo 6. Só olhar ali, o que diz o versículo 1? No ano da morte do rei Uzias. No ano da morte dele. A nação, eu não tenho informações. Eu precisaria ter umas outras informações sobre o rei Uzias nesse período da morte dele. Mas uma coisa eu posso subentender. É que nesse período, a nação ficou muito abalada. Um homem com poder de administração, como tinha Uzias, leproso,
Quem estava administrando o país era o filho dele, Jotão. E o que aconteceu? O povo entrou numa certa depressão. Só que a nação inteira estava contagiada pelo orgulho. Os irmãos devem saber que quando o líder, eu vou dizer em outras palavras, como o líder tem uma influência em tudo. O que ele é, o grupo dele é. Viu? Como o povo liderado por alguém com capacidade, influencia todo mundo. Vê como Hitler influenciou a nação toda. E assim, queridos, o povo foi influenciado pelo orgulho daquele homem. E a nação, espiritualmente, estava lá embaixo. Estava descida, longe de Deus. Eles não adoravam ídolo naquele tempo. Não fala isso. Eles não tinham ídolos dentro do templo. Eles iam para Jerusalém, eles levavam dinheiro, eles levavam animais para serem mortos e sacrificados por causa dos pecados deles. Tá? Eles cantavam, tinham instrumentos musicais, parecia um avivamento, mas não era. Se os irmãos olharem o capítulo 1 de Isaías, os irmãos vão ver o que Deus fala. A linguagem de Deus para aquele povo. Agora, irmãos, transporta essa situação para nós hoje. Não é a mesma coisa? Olha, eu vou dizer para os irmãos, nunca houve um tempo que o povo se tornou tão evangélico como agora. Estou falando evangélico, mas entre aspas. Os irmãos sabem. Eu nunca vi um povo que vai mais nos cultos como hoje. Menos aqui. Eu nunca vi um povo que diz que adora mais do que agora. Eu nunca vi um povo que mais celebra, diz que é adoração, louvorzão e outras coisas. Eu nunca vi um aumento de homens que estão pregando e você encontra isso demasiadamente na internet. Nunca vi. Mas eu também nunca vi um povo tão arrogante, tão de nariz empinado, como hoje está. Por favor, eu não estou julgando, irmãos. Eu estou falando que eu também sou um homem no pecado. É pela misericórdia que eu estou pregando aqui. Então, coisas impressionantes vão acontecendo contra Deus. Mulheres ocupando o lugar do homem. Homens deixando suas funções. Jovens nas atividades mais pervertidas que nós temos hoje. E escuta, o que é que Deus fala? O que é que Deus fala para aquela nação? Vamos trazer? A primeira lição aqui, eu quero mostrar do versículo 1 ao 7. Eu não vou ser meticuloso, irmãos. Não vou examinar na sua profundidade. Eu vou ser bem superficial. Por causa do nosso tempo. Mas o que nós temos aí? Olha o que diz o versículo 1, os versículos 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Olha como começa esse capítulo. De uma forma, de uma linguagem que eu diria para os irmãos, é impossível de ver uma coisa dessa. Quem que está falando? Quem é o amado dessa pessoa? Quem é? Um está falando de outro. Será que nós temos alguma coisa na Bíblia? Temos. Os irmãos lembram quando Deus falou do céu, quando Jesus foi batizado? O que é que ele falou? Esse é meu filho amado. Está vendo? Então nós temos duas pessoas da Trindade aqui. Uma está falando da outra. Uma está cantando uma canção para outra pessoa. Quem são?
As duas pessoas, uma ama a outra. É Deus o Pai, Deus o Filho. Não aparece como o Pai, nem como o Filho. Duas pessoas. Então a história bíblica, irmãos, começa assim desde a criação. Duas pessoas confabulando uma com a outra. Se os irmãos abrirem Gênesis, nós temos duas pessoas da divindade conversando lá. Faremos isso, faremos aquilo, faremos isso, faremos aquilo. Quando você abre em João, no princípio era o verbo. Opa, agora a coisa começa a deixar mais clara. O verbo estava com Deus. E quem é esse verbo? É Deus. Então as duas pessoas conversando. Quando fala de Israel aqui, o que é que essa pessoa fala? Ele formulou um hino, uma música. Está vendo o versículo? Cantarei ao meu amado. O que foi que ele cantou? Eu não sei o som da música, irmãos. Nem a Bíblia fala. Mas é um cântico. Ele está cantando. Ele está admirando a Deus. Os irmãos lembram que eu preguei em Mateus capítulo 11? Quando Jesus ergue a voz ao céu. Ó Pai! É a mesma coisa. Uma pessoa admira a outra. Por causa da perfeição uma da outra. Então, que música ele canta? Hoje nós vemos que uma música hoje não vale nada, irmãos. As músicas lá fora são terríveis. São de palavrões, de imoralidade, de show, de mexer com o corpo da pessoa. E dentro da igreja é a mesma coisa. É mais emoção, é mais aquela, sabe, uma música que inspira você a sentir e não pensar. Mas olha o que ele está cantando aqui. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Olha o que ele canta de Deus. Há pouco momento, o nosso jovem aí, ele passou para nós cantarmos juntos aqui. E nós cantamos ao Senhor. Minha alma deleita-se em Cristo. Sabe o que acontece? Nós somos coparticipantes dessa comunhão de Deus. Minha alma deleita em Cristo. Olha, a mesma comunhão que o Filho tem com o Pai, os santos também têm no cântico, representa isso no cântico. Admiração por Cristo. E o que ele diz? O meu amado, teve uma vinha. Agora os irmãos vão perceber que é uma linguagem figurativa. Deus vai usar uma vinha. Por que ele usa a palavra vinha? Nós não conhecemos. Talvez as pessoas do Piauí que estão aqui possam ter lá naquela região onde vocês moram muita plantação de uva. Não sei. Tá? Eu acho que no sul tem, porque muito do suco de uva que temos aqui vem do sul. Eu tive em Santa Catarina um tempo atrás, dias atrás, e a venda de suco de uva lá é incrível, porque a região, o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul tem muita plantação de uva. É a mesma coisa, é chamada vinha. O povo, o refrigerante daquele tempo era o vinho. O povo plantava. Então Deus está usando uma linguagem conhecida. Humorizando um pouco aqui, queridos irmãos. Eu poderia chegar para o pessoal da Bahia entender. A gente diria, eu tenho muita plantação, uma fazenda de coco. O baiano já entende. Ou uma plantação, uns alqueires de banana. Todo mundo entende. Quando Deus falou para a outra pessoa que ele cantou essa música, o meu amado teve uma vinha. A linguagem que o povo entendia. Mas onde era essa vinha? Era num lugar seco? Era num lugar que não dá para plantar? Você viu? Esses dias eu plantei ali perto de casa, na mesma rua, na parte final da rua, eu plantei uns 14 pés de babosa, né? A gente usa muita babosa lá em casa. E o que aconteceu? O lugar é seco. Amanhã eu vou ter que ir lá limpar, colocar terra e colocar um pouco de adubo, né?
e para ver se aquilo floresce, cresce e produz o que nós desejamos ter. Deus, entretanto, irmãos, diz que o amado dele plantou no lugar, no outeiro, fertilíssimo. Está vendo? Que lugar? Podia plantar e dar. Os irmãos sabem que o Nordeste, não obstante a falta de chuva, é uma região que o que planta dá. Tem lugar que você não precisa de adubo. Deus escolheu plantar Israel, colocar o povo dele num lugar incrível. A terra de Israel é chamada na Bíblia a terra que mana leite e mel. O outeiro fertilíssimo. Está vendo? Então o povo não pode argumentar contra Deus. O problema foi o quê? Foi com Deus? Foi com a plantação? Olha, não. Veja o que diz o versículo. Olha, Deus cuidando. Ele sachou-a, limpou-a das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou uma torre para vigiar e também abriu um lagar. Era um lugar onde ia colocar os frutos para fazer o vinho. E ele esperava que desse uvas boas, mas o que aconteceu? Deu uvas bravas. Que tristeza, né, irmãos? A culpa foi de Deus? Não. Os irmãos estão vendo? Lugar fertilíssimo. Segundo lugar, ele escolheu as vides para plantar. Ele não pegou qualquer coisa. Essa aqui é a história, irmão, da raça humana. Quando Deus fez o homem, ele não fez com pecado. Quando ele criou Adão, ele não criou com pecado. Ele criou o homem puro. Foi o homem que escolheu seguir o diabo. Foi o homem que escolheu não para Deus. Deus plantou no outeiro fertilíssimo, mas ao invés de dar uvas boas, deu uvas bravas. Não prestava. Ele pôs na boca. Não presta. Que história da raça caída, irmãos. Que história triste. Vamos adiante aqui, irmãos. Ninguém pode julgar a Deus, porque das mãos dele nunca procede o mal. Nunca. Nenhum ser humano pode dizer: Deus me fez assim, eu sou desse jeito, porque eu nasci assim. Você está declarando que Deus é criador do mal? Não. Ele não me fez com pecado. Ele não fez você com pecado. Lá no Éden, ele criou um homem sem pecado. Foi a decisão do nosso Pai. E nós estávamos nele, em Adão. Outro detalhe, queridos irmãos. Israel jamais poderia dizer que Deus falhou. Nunca. O homem nunca pode dizer: eu sou culpado. Deus é culpado. Deus ser assim. Deus tem um temperamento violento. Uma personalidade terrível. De ser maconheiro, drogado, de ser viciado, de ser mentiroso, de ser fofoqueiro, de ser um ladrão. Deus é culpado dos seus pecados. Ele plantou vide escolhida. Da mão de Deus, da boca de Deus, não sai nada imperfeito. Então, queridos, o juízo de Deus viria. Por quê? Por que Deus traria o juízo? Ele trouxe? Trouxe. Vamos ver aqui o que ele ia fazer. Veja. Versículo 4. Versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém. Agora, ele sai da vinha e aponta para o povo. Ó população
Vamos falar de Jerusalém. Olha aqui o pregador. Ó população de Ribeirão Preto. Ó população do Monte Alegre, do Sumarezinho, do Jardim Paiva. Que poderia eu fazer? Julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Foi de Deus que Uzias se tornasse arrogante? Arrogante? Não. Foi de Deus que aquele povo se tornasse um povo atrevido? Um povo culpado? Hipócrita? Indo cantar em Jerusalém e levando consigo pecado? O povo tentando enganar Deus, levando o bezerro para ser morto lá, achando que com o sacrifício daquele animal, Deus apagaria o pecado deles. Levando dinheiro para tentar subornar Deus. Olha aqui. Levando as músicas para tentar convencer a Deus de que eles estavam cantando e Deus estava impressionado com eles. Deus diz, da cabeça até os pés, vocês estão imundos, cheios de feridas. Então, queridos, julga agora entre Deus e a vinha. Deus fez alguma coisa errada? Não. Por que deu uvas bravas? Qual é o problema? Deus fez o homem sem pecado. Por que escolheu? Porque o homem quis o pecado. Deus colocou Israel numa terra boa. E o que apareceu? Um povo voltado para ele? Não. Um povo voltado à maldade. O que Deus vai fazer? Olha o versículo 5, irmãos. Agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer à minha vinha. Olha agora os passos que ele vai tomar. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Já viu? Você tem uma plantação de milho imensa. Não deu milho bom. Tudo aquela mesquinhez na colheita. O que Deus vai fazer? Tirar tudo aquilo, arrancar, sirva de pasto para os animais. Segundo lugar, derribarei o muro para que seja pisada. Não tem mais aquela construção em volta para impedir a entrada de ladrão. Deus tirando a proteção. Versículo 6. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Olha, você passa pelo lugar que você poderia tirar uva aqui, mas agora você está arrancando espinhos da sua roupa. Olha o que Deus vai fazer com a nação, queridos irmãos. Olha o que Deus pode fazer com o Brasil. Olha o que Deus fez com a Venezuela. Está vendo? Continue em pecado. Continue sem converter a Cristo. Deus está falando. Ele fez isso com Israel? Fez. Depois nós vamos ver um pouco do histórico disso. Olha mais, irmãos, versículo 6. Final do versículo 6. As nuvens darei ordem que elas não derramem chuva sobre a vinha. Tudo vem de Deus. E ele está dizendo, até a chuva eu vou tirar. O que vira, irmãos? Eu passei pelo sertão uma vez, lá em Pernambuco. Era terrível ver a terra rachada. Nem sinal de planta, irmãos. A não ser aquelas plantas de deserto. Uma ali, outra ali, outra ali. Olha o que Deus ia fazer com Israel. Tirar a chuva.
Por quê? É uma linguagem de Deus para mostrar o juízo dele. Agora, irmãos, Deus mostra o motivo da aplicação do castigo sobre a nação. Vamos ver. Versículo 7. Qual foi a causa? Ou quais foram as causas? Primeiro, a vinha do Senhor dos Exércitos à casa de Israel. Olha como ele pegou agora o que ele estava usando de linguagem figurativa, ele passa a mostrar agora, tá? E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. É impressionante, irmãos. Normalmente Deus comunica com os homens. Os homens são responsáveis pela casa, os homens são responsáveis pela igreja, os homens são responsáveis pela família. Normalmente Deus fala através dos homens. Em Israel era essa a responsabilidade. Você pode pegar a lei de Deus em Israel, era sempre dirigida a homens como eu, como você, falando a responsabilidade que eles tinham. Mas o que é que eles fizeram? Olha o versículo 7. Este, que é o Senhor, desejou que exercessem juízo. Deus colocou a nação de Israel para quê? Qual era a uva boa? Era que eles exercessem juízo. Julgassem segundo a lei de Deus. Tirasse o mal, tirasse o profano, tirasse o idólatra, julgasse, punisse o ladrão, punisse o beberrão, punisse o rebelde. Era assim, para tratar as coisas de Deus como devem. Isso aí, irmãos, é fruto para Deus. Hoje, eu estou pensando aqui no que está acontecendo. Hoje tem convertidos? Não, não tem fruto. Essa semana eu falei com uma senhora. A senhora não é crente. A senhora não tem fruto de crente. A senhora diz que é, mas não é. Queridos irmãos, por quê? Falta fruto. Deus procura uvas boas e o que é que tem? Uva má. Pessoas com palavrão na boca, pessoas com imoralidade no viver, pessoas rebeldes, orgulhosas, soberbas no viver, crendo no homem, crendo no braço do próprio homem e não em Deus. O que acontece? Deus estava esperando que eles produzissem juízo, mas não, veio quebrantamento da lei, quebrando a lei de Deus. Justiça, juízo, justiça. E o que é que tinha? Clamor, tentando mudar a situação. A nação estava longe de Deus, longe. E agora, irmãos, vamos para esta parte. Eu nem entrei na mensagem propriamente dita ainda, porque eu vou mostrar para os irmãos os frutos amargos do pecado. São quais? São quantos? Digo, 7. Os irmãos estão vendo? Quantos ais tem? Vamos contar? Eu quero que vocês peguem a Bíblia e contam. Olha o primeiro ai de Deus. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa e casa. Versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade. Versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. E, finalmente, o versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. O que é que nós entendemos com isso aqui? Lembra que Deus falou? Eu vou julgar, eu vou punir, eu vou quebrar a sebe, eu vou tirar o lagar, eu vou mandar que as nuvens não caiam, a chuva mais lá. E o que acontece? O que é que Deus vai fazer com eles? Ele começa, irmãos, é aí que entra a misericórdia de Deus. Quando Deus entra em juízo, ele começa a avisar.
Ele não vem de uma vez. Ele começa a avisar. E aí ele fala o quê? Ele usa 7 ais. O primeiro é, vamos ver aqui, paixão por possessões terrenas, versículos 8 a 10. Segundo, vícios para esquecer a realidade da vida. 3, busca por desafiar Deus no pecado. Eu que errei aqui, irmãos. Não são 7, são 6, por favor. Tá? Foi erro meu. É o quarto, que eu coloquei 5 aqui, por isso que deu problema para mim. Troca de valores, versículo 20. 5, loucura em achar que vive em sabedoria e prudência, versículo 21. Agora é o 6 mesmo, né? Heroísmo invertido, versículo 22. E cada um desses eu vou passar aqui com a graça de Deus, domingo após domingo. Tá? Hoje, com a bênção de Deus, eu tenho pouco tempo. Eu quero passar o primeiro. Vamos lá? Aguenta um pouquinho aí. O primeiro é o seguinte: paixão por possessões terrenas. Olha o que diz o versículo. O versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. O que aconteceu? Exatamente o que eu falei para os irmãos. No tempo do rei Uzias, todo mundo tinha dinheiro. Naquele tempo, não tinha carro como temos hoje, né? Hoje todo mundo tem o seu carro. Mas todo mundo tinha carruagem, irmãos. A vida financeira do povo de Israel estava muito boa. O povo estava vendendo, trocando, comerciando e trabalhando e ganhando dinheiro. E os irmãos sabem que em época de prosperidade, será que melhora a vida espiritual? Não! Quando Deus sempre falou com Israel, vocês vão receber tudo de graça, vocês vão entrar na terra prometida, vão ter casas, vão ter plantações, vão ter poços furados para ter água, e vocês vão me abandonar. Quando vem prosperidade, a tendência é abandonar Deus. Olha, queridos, veja o que a Bíblia diz aqui, versículo 8. E às vezes eu me perco. Ai dos que ajuntam casa em casa. Vou tentar expor isso para os irmãos melhor. Vamos lá. Primeiro, a paixão por bens terrenos manifesta no viver de que há um ídolo oculto. Eu falei para os irmãos que naquele tempo não tinha... nós estamos adorando Baal. No tempo de Uzias não teve isso. Nós estamos adorando Astarote. Era outro ídolo terrível. Mas não tinha isso. Mas tinha outro ídolo. É aquele ídolo chamado Baal. É o amor por dinheiro, o amor por obter coisa, o amor para adquirir casa, o amor para adquirir bens, o amor para ter de conta no banco, o amor para construir, o amor por isso. É o que a Bíblia chama ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Olha, irmãos, é errado ter bens? Não, não é. O problema está no amor àquilo. Os irmãos lembram do profeta com aquele seu discípulo Geazi? Que quando chegou aquele homem para Deus, para o profeta levá-lo à cura por meio da autoridade de Deus, que ele foi curado da lepra. Os irmãos lembram o histórico, né? Está lá em 2 Reis. Veja o que aconteceu. O homem que foi curado quis dar ao profeta Eliseu muita coisa, prata, roupas lindas que ele havia trazido, e o presidente falou: não quero nada não, pode ir. Mas Geazi foi atrás, escondido do profeta, foi
O profeta disse que tem pessoas que estão precisando. Quando chegou lá adiante, ele falou, por favor, dá alguma coisa aqui. O homem pulou da carruagem dele e falou, pode levar. Tem aqui prata, tem roupa bonita. Ele foi e levou para a casinha dele, escondeu lá, pensou que ninguém sabia. Mas o profeta Eliseu diz, eu te acompanhei em espírito. A lepra dele vai passar para você. Foi na hora. Olha, queridos irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você sabe o que é que Deus faz? Ele diz que vem ladrões, vem malfeitores para tomar. Vamos adiante aqui. Isso revela que há no íntimo o desejo por ter o mundo inteiro. O homem que quer ganhar, ele está tão assanhado nisso. Ele vai para a casa lotérica, ele vai investindo aqui. Era o desejo de Esaú, era ter o mundo, era ter príncipes. Ele queria uma descendência poderosa. Quando fala dele, da família dele, no capítulo 36 de Gênesis, chama todo mundo de príncipe, 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 toda a descendência dele, príncipe. Enquanto Israel foi para o Egito para ser escravo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Deus destruiu completamente a descendência de Esaú. Note, queridos, isto revela também uma disposição no íntimo de ser o único, formatando no coração uma atitude ditatorial. Quando o homem é ganancioso, ele quer tudo para si, ele despreza o seu próximo, ele briga, ele vai matar, e se ele tiver tudo o que ele quer, ele vai prender, ele vai fazer outros sofrerem por causa daquilo. Então, despreza Deus. Foi o que aconteceu com Israel. Olha o que está acontecendo hoje. Nós temos hoje uma sociedade, chama democrática, cada um tem sua posse, é chamada propriedade privada. Eu tenho minha casa, você tem sua casa, e você quer mais, você puder juntar e juntar aqui, e você esquece de que Deus é o dono absoluto de tudo. Olha, Jó era dono. A Bíblia conta quanto ele tinha de camelo, quanto tinha de ovelha. Era o homem mais rico daquela região toda. Mas quando ele perdeu tudo, que Deus tirou tudo, ele reconheceu imediatamente que Deus era o dono. E ele adorou Deus. Na década de 30, 1930, lá nos Estados Unidos, houve aquela depressão financeira. Homens que tinham dinheiro se mataram porque perderam tudo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Também, irmãos, revela a perigosa atitude de desafiar Deus e de tentar enganar. Lembra aquele homem rico? Ele estava como que com a mão no bolso. Estava dizendo o que para Deus? O que farei para herdar a vida eterna? Tem jeito de eu comprar? Tem jeito de eu pagar isso aí? Era isso que ele queria dizer. Ele estava querendo vir dizendo para Deus, eu sou um religioso, eu guardo as leis. Jesus disse, vai, vende tudo o que tens. Você não quer um lugar no céu? Você não quer morar lá? Vai, vende o que tem, dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Ele caiu fora. Por quê? Ele tinha uma divindade guardada no coração. Eu quero ser rico. Eu vou dar meu ser, meu tempo para isto. Foi assim com Israel, no tempo de Isaías. Outro detalhe, irmãos. Significa que a pessoa não pode trilhar o caminho rumo ao céu. O amor ao dinheiro, o amor à riqueza, faz com que a bagagem fique pesada. Você não pode ir para o céu. Andar com Cristo, seguindo as vias rumo ao céu,
É uma viagem terrível. Nós cantamos aquele hino, peregrinando vou pelos montes e pelos vales, subida e descidas. Os crentes são assim, eles não querem peso, eles sabem o que o peso do mundo e pode tirá-los da via correta de andar com Cristo rumo ao céu. No céu nós teremos toda a riqueza, a herança de Cristo, lá na glória eterna. Então os salvos, ou diria aqui, aqueles que amam as riquezas, que querem juntar bens aqui na terra, não podem seguir a Cristo. Quando Deus falou no capítulo 1, ele falou, vinde, eu chamo vocês, purificai dos seus pecados, vinde, eu trato com o pecado de vocês, venham a mim, deixa esse orgulho, deixa essa vaidade, vinde, que eu vou purificar seus corações. Isso significa que a guerra continuará no íntimo, a não ser que revele o temor a Deus e ao próximo. Sim. Quem ama as riquezas, quem ama o dinheiro, quem ama os bens deste mundo, não quer Deus, não quer o céu, não quer seguir a Cristo. E agora, para terminar, eu vou falar rapidamente sobre os juízos. Olha o que diz o texto. Volte ao capítulo 5, irmãos. Versículo... Vamos ver aqui. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Os irmãos estão vendo o versículo 9? Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos. Como é que Deus se apresenta agora? Apresenta um Deus misericordioso? Não. Um Deus de amor? Não. Vocês estão querendo brigar com Deus? Como é que ele se aparece? O Senhor dos Exércitos. De repente, ao invés de aparecer o Salvador, aparece quem? Um capitão. Ao invés de aparecer o Cordeiro de Deus, aparece quem? Um tipo Napoleão Bonaparte, na frente do comando do exército. O Senhor é chamado aqui Senhor dos Exércitos. Você quer briga? Você quer reunir para... Então, eu vou agora lhe dar. E agora é o Senhor dos Exércitos. Significa o que isso? Primeiro, ele vai mostrar que todas as coisas estão subordinadas a ele. Nuvem, animais, pragas, gafanhotos e outros bichos que comem tudo. Está tudo na mão dele. Ele é o Senhor dos Exércitos. Está vendo? O que ele vai fazer agora com o povo rebelde contra ele, recusando obediência, recusando viver para ele? O que ele vai fazer? Eu vou chamar os exércitos, vai tomar tudo. E o que ele faz, irmãos? Veja o versículo 9. Em verdade, muitas casas ficarão desertas. Para que adiantou comprar? Olha o povo lá na Venezuela, perderam suas casas, perderam tudo, porque Deus chamou os comunistas. Pode ver. Olha, irmãos, ali estão os terroristas, homens terríveis, homens que matam, homens que têm ódio, homens que querem tudo para si. Pode vir tirar tudo que eles têm. É o arrependimento, queridos. É isso que nós, o povo do Brasil, precisa saber. Vem, irmãos, para o versículo ainda. Olha o que ele vai fazer. Muitas casas ficarão desertas, versículo 9, até as grandes e belas, sem moradores. E agora, versículo 10. 10 geras de vinha. O povo estava trabalhando, plantando, tá vendo? Plantando 10 geiras de vinha. Eu vou mostrar aqui, irmãos, eu procurei o sistema de medida aqui, vou passar para os irmãos. Geira era uma medida de terreno
que variava de 19 a 36 hectares. Conforme o país, né? No caso, Israel, eu não sei. A geira, né? Olha o que ele diz. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato. Olha a mão de Deus. Eu vou quebrar tudo isso. Vocês estão me abandonando. A minha lei. A mim que eu dei tudo para vocês. Vocês estão me abandonando. Vai dar o quê? 10 geiras não darão mais do que um bato. O que é um bato? É medida que equivale a cerca de 22 litros. Já imaginou você plantar 36 hectares de uva e só dar o quê? 22 litros? A mão de Deus. Vou tirar tudo. Vamos para o próximo. Aí ele diz o quê? Um homer cheio de semente não mais dará do que um efa. O que é isso? Um homer equivalia a 220 litros. Plantação de 220 litros. E o efa, calculado, também 22 litros. Já imaginou você plantar 36 hectares de milho e dar apenas 22 litros de milho? O que é que Deus está falando? Vou julgar. O que tem é meu. Sua planta é minha. Sua casa é minha. Seus bens são meus. É tudo meu. Ninguém tem nada. Eu sou Deus. E porque vocês me abandonaram, e porque vocês viraram as costas para viver nos seus pecados, eu vou tirar. E rapidamente aqui, irmãos. Significa que tudo aquilo que o homem tem se voltará contra ele. Seus filhos, seu dinheiro, sua saúde, vai transformar tudo em miséria. A execução do juízo. O que Deus faz quando ele faz? Ele diz que as possessões ficariam vazias. Os moradores são tirados. Deus tira os inimigos e anula suas posses. Tira o seu carro. Tira seus filhos. Tira sua saúde. Tira seus bens. Tira tudo. Por quê? Abandonaram o Senhor. Se ele não fizer isso agora, ele faz com sua morte. Quantos homens puseram o coração nos seus bens? Levaram o quê? Nada. Perderam a alma. Foram para o castigo eterno. Então Deus destrói todo o fruto do seu esforço, todo aquele empenho. Você foi chamado de guerreiro, mas na hora da morte você é guerreiro coisa nenhuma. Uma pequena enfermidade pode levar para o túmulo. Conclusão. Mesmo que sejam diferentes as circunstâncias, os princípios são os mesmos. Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a exortação para os crentes? Voltem para o Senhor. Alegre no Senhor. Ele cuida de nós, andando em santidade. Então, queridos, qual a resposta para o pecador? Eu volto aqui para o capítulo 1. Vamos lá. Só voltar um pouquinho para o capítulo 1. Versículo 16. E aí eu encerrarei. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante de meus olhos. Cessai de fazer o mal. Volte para Cristo. Você não consegue abandonar o vício. Você não consegue abandonar o palavrão. Você não consegue abandonar o amor ao dinheiro. Você não consegue abandonar o pecado, coisa nenhuma. Quando Deus está dizendo, lavai-vos, purificai-vos, Ele está dizendo, você está sujo na alma. A alma está suja. Então quem pode lavar? Eu não posso. Então tem o sangue do Cordeiro, tem o sangue de Cristo para Ele purificar. Sim, queridos.
que você vai fazer? Olha o que ele diz. Versículo 18 do capítulo 1. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Por quê? O pecado deles era vermelho. Sabe o que acontecia? Eles achavam que se eles fossem lá para Jerusalém, eu cometi certo pecado. Vamos lá, eu trouxe aqui essa ovelha, mata, confesso, Deus, eu pequei. Matava o animal, era até crime isso, irmãos. Porque não era feita pela fé, não era um arrependimento genuíno. Então alguém pode dizer, eu estou indo na igreja, eu vou dar meu dízimo aqui, eu vou trabalhar mais, eu vou evangelizar, eu vou cantar, eu vou adorar. Você está tentando fazer o quê? Você está tentando manobrar Deus? Deus está falando o quê? Volte em arrependimento. Seus pecados são... Eu estou vendo os seus pecados. A água do batistério não vai tirar os seus pecados. Venha para mim, eu tirarei os seus pecados. Eles são muitos, sujos mesmo. Da cabeça aos pés, você ficará mais alvo do que a neve. Confesse a Cristo. Confesse seu pecado. Fala, Senhor Jesus, o que eu farei? Eu irei para o inferno? Até agora eu vivi contra o Senhor. Eu vivi menosprezando o Senhor. Ele pode vir. Ele é o Deus dos arrependidos. E ele chama pecadores ao arrependimento. Que ele aplique a sua palavra em cada coração.